Neste estudo vamos estar abordando acerca de Jerusalém. Qual é o papel importante de Jerusalém, na vinda do Messias de Israel, do Filho de Deus? Quais os aspectos proféticos que a palavra ela deixa em evidência para que venhamos entender a importância diante do Eterno e que até os dias de hoje a profecia do Senhor ela se cumpriu e está caminhando para a implantação do Reino Eterno na Terra. Vamos estar aí adentrando em Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 5. Que você desde já pegue a sua Bíblia e venha acompanhar esse estudo para que você possa ter uma visão maior do que se trata. Por que Jerusalém ela é tão importante diante de Deus na Terra e nas profecias que vêm se cumprindo ao longo dos séculos até nossos dias atuais, para que venhamos estar observando acerca do Messias e de Jerusalém. Por que a Bíblia evidencia tanto? Ela traz essa evidência acerca de Jerusalém, ela de ser a menina dos olhos de Deus, a terra de Deus. E vamos abordar justamente esse fator para sabermos literalmente, certo? Literalmente, o que é que a palavra de Deus ele diz a respeito disso, da terra de Jerusalém, o que ela significa para as nações e de antemão já para Deus. Bom, vemos aqui Jeremias, capítulo 23, verso 5. Hinei Yamin Baim Neum Adonai Vahakimot Le David Tzamar Tzadik Umalach Melech Vehisekir Vezah Mishpat Utzedakah Baaretz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Caso aqui, Tzedakah Baaretz, justiça na terra, Mishpat, de juízo, mas também julgamento, Mishpatim, julgamentos. Você venha prestar bastante atenção em todo o estudo para observarmos a evidência e a importância de Jerusalém. Bom, devemos saber que o tempo do profeta Jeremias seria adiante do tempo do rei David e Salomão. Logo, pelo contexto, sabe-se que diz respeito a alguém que virá adiante em um futuro. Não há, em hipótese alguma, como direcionar a passagem ao rei Salomão, até porque, como você pode observar, o tempo de Jeremias, como dito, está adiante do tempo de Salomão. E isto já põe por terra qualquer hipótese de alguém citar este texto com direção aí ao tempo de Salomão, ou seja, com a ideia de desviar o texto, certo, do seu contexto original profético para evidenciar um outro suposto rei, sem ser o Mashiach, o Messias, né, ungido de Deus, Yeshua, Jesus. Para que você preste atenção nisso, porque infelizmente há assim aqueles que tentam pegar um contexto ali, talvez até um indivíduo que se diz judeu, mas que pega muitas vezes uma passagem e joga para outro rei como pretexto, certo?
Mas este texto aqui, essa escritura especificamente já diz respeito ao futuro, como observamos. Por quê? Porque Jeremias estava muito adiante do tempo do David e de Salomão. Então ele está falando de alguém cuja esta pessoa, essa resistência vai trazer consigo todas essas qualidades, habilidades. E é importante sabermos que o próprio Eterno ele deixa uma profecia acerca de um que será levantado. Observe que vários reis de Israel já governaram Israel. Isso você vai observar na própria introdução de Jeremias, certo? Você pode até, no momento, observar lá com calma. Todos os governos aí que já teriam existido aí até então Jeremias. E isto é claro, no início do livro de Jeremias podemos evidenciar isto. Que este aqui, conforme a profecia, é alguém diferente. Que irá ir adiante daquilo que David, que Salomão fez. Temos evidenciado no versículo 1 que ele será rei, Melech, e prosperará. Temos a palavra rei dada ao que virá adiante no futuro. Não é qualquer um que recebe este título, como você pode observar. E entenda que Deus deu a ele este título, não se trata do homem, como vocês estão observando. Então, vemos que o próprio Deus, ele evidencia que aquele indivíduo, aquela existência que está para vir no futuro, já vem como rei. Não vamos aqui que o nomearão rei, mas o próprio Deus ele já deixa a nós leitores da palavra que ele já será rei. Então, Deus ele já dá a autoridade. Ele diz, olha, este que vai vir, ele será rei. Ele será rei. Você está entendendo? Deus está falando de uma profecia para o futuro. Ele já está evidenciando todas as gerações que aquele que virá, ele será rei. Ele terá o atributo, a qualidade de rei, pelo próprio Eterno. Juízo e a justiça na terra. Mispat, Tzedaká, Baaretz. Justiça e juízo. Então observe a qualidade, a habilidade aqui que o próprio Deus de Israel, certo? E já atribui a ele a qualidade daquele que há de vir, praticar justiça na terra e não em Israel. Então temos uma passagem clara. O Eterno é bastante direto, justiça na terra e não somente em Israel. Preste bem atenção que mesmo no idioma semita aqui, de fato é isso, Baaretz, justiça na terra e não somente em Israel. Ele não limita, ele fala uma justiça que alcançará toda a terra, não somente povos de Israel. Então temos aqui em evidência um alcance global dessa justiça. Então o Eterno ele deixa claro para as gerações que aquele que há de vir, ele terá autoridade para cumprir justiça não somente em um determinado território, onde hoje se denomina Israel, como ele trará globalmente no alcance geral a justiça para a terra. Então ele já evidencia que esse indivíduo terá a autoridade, essa criação, essa existência que há de vir, ele vai fazer justiça. Então ele vai ter contato, ele vai ter algo nele que vai ter o poder de alcançar a humanidade, aplicando assim a justiça. É o homem que, através da sua justiça, responsabilidade e autoridade que o Eterno atribui a ele, este será capaz de trazer
juízo, julgamento, isto é, para toda a terra. E o texto é claro, será da linhagem de David, linhagem de Yehudá, Judá. Versículo 6. Beamaiv Tivachar Yehudá Veisrael Ishechon Lavitá Vezeshemo Asher Ikereo Adonai Tzidkenu. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Observe que ele será nomeado como o Eterno Justiça Nossa Justiça, certo? Então preste bem atenção que no verso 6 ele já evidencia que o nomearão, com que o nomearão, quem nomeará? Os povos, o Senhor Adonai, nossa justiça, Tzidkenu. O que já mostra aqui um fato que está acontecendo aqui na Terra, na humanidade. Nomearão aquela existência como o Senhor, nossa justiça, Adonai. Então eles jogam o termo Adonai, Adonai Tzidkenu. Em Israel, até aquele momento, vamos ver que reis não receberam este nome. Observe que um dos mandamentos, certo, dado ali pronto a Moisés, prontamente a Moisés, para os homens, não somente para Israel, mas para os homens, certo? De forma geral, o chamado mitzvot, mandamentos. E sabemos que o termo de idolatria já foi lançado a Moisés lá atrás. Isso praticamente todo cristão aí que segue desde Israel vai observar isso. Mandamento, mitzvah. E o próprio Deus, ele é claro que o homem não deve idolatrar, não pôr outros deuses diante dele. Então veja que já existe ali naquele momento, por exemplo, de Jeremias, já há entendimento acerca dos mandamentos, dos principais mandamentos, que não é pôr outro Deus diante do próprio Deus de Israel. E temos acerca de idolatria, principalmente. E o Eterno, ele traz esta palavra: nomearão ele de Eterno nossa justiça, Adonai nossa justiça, Adonai Tzidkenu. Este que virá seria diferente de qualquer homem, porque ele seria nomeado o Senhor, nossa justiça. Então, é importante você observar acerca disso, que há mandamentos, principalmente desde a época de Moisés, que o não à idolatria gera presente, não pôr outros deuses diante de Deus, mas aqui vamos ver que este rei, o próprio homem nomearia ele como Adonai, nossa justiça. Então estão atribuindo àquela existência um termo de uma palavra ali de Senhor, não como um indivíduo hoje quando ele se dirige a alguém de Senhor, Senhor chefe, não, mas aqui é algo sobrenatural, algo acima, algo que é representativo de Deus, Adonai. É um representante de Deus, Adonai Tzidkenu, nomearão aquele rei. Então isto já torna claramente a nós acerca da existência que aquela criação ali que está por vir, ela não trata somente de um rei que está ali para governar naquela nação. Tanto é que no versículo anterior ele torna a evidência acerca de uma justiça global na terra, que aquele que há de vir fará a todos. E vamos ter o capítulo 33 de Jeremias, e temos o
o versículo 15 e temos o versículo 16, onde agora você vai observar nesse capítulo 33, verso 15 e 16, que o Eterno praticamente ele dá uma palavra que se torna semelhante ao que nós vimos antes. Porém, torna a evidência mais a Jerusalém. Observe o versículo 15 e o versículo 16. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a David um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Então veja que Jerusalém já aparece aqui, certo? Ela já aparece aqui, e o próprio Jeremias no capítulo 23, verso 5 e 6, fala acerca do Messias, mas observe que no capítulo 33, ele evidencia acerca da justiça, mas a justiça de Jerusalém. E ele fala do mesmo título, as qualidades aqui relacionadas para Jerusalém. E temos a expressão novamente Adonai Tzidkenu, utilizada no capítulo 33. Então, primeiro que vamos saber que se o próprio Deus, se foi repetido novamente certas palavras, já deve trazer curiosidade ao leitor da lei da Torá, da palavra de Deus, que existe aí um mistério, certo? Com certeza. Através do Messias vamos ver aí que a justiça vai ser implantada na terra, certo? Mas aqui a promessa para Jerusalém, veja que o Messias ele vai implantará a justiça, mas também de Jerusalém será implantada essa justiça na terra. Em toda a história de Israel, vamos ver que os reis mais falados, conhecidos como somente em David e Salomão, marcaram de fato fortemente a história de Israel. E não estamos aqui, certo, menosprezando aí os demais reis que de fato de bom coração ali regeram Israel, certo? Porque a Bíblia ela mostra as falhas, mostra os erros dos homens. Isso é evidente. Mostra os reis que erraram, os reis que fizeram mais escolhas diante de Deus e pagaram caro. Mas também mostram de forma clara aqueles que agiram com um bom modo, restaurando assim Israel. Agora veja que este que iria vir teria todas as qualidades e faria todas as obras como o Eterno ele já havia mencionado. E eu vou trazer aqui uma informação de fato muito curiosa para você, ouvinte, entender melhor essa história do Messias de Israel, como o primeiro foi prometido a Israel. E certo que muito atrás os patriarcas já foram mencionados que as famílias da terra seriam de fato abençoadas, certo? Não estamos retirando de forma alguma a literalidade do texto. A informação seria o seguinte, amados, que já se passou a ideia entre os judeus que o Messias havia de ser um general. E isso não foi uma informação antiga, certo? Que o Messias havia de ser um general. Por que um general? Porque é um libertador. Houve vários reis ali em Israel. Veja que David ele foi um desses homens ali que agiram pelo direcionamento de Deus, vencendo várias guerras, certo? Então, essa novidade de Messias, você vai estar aprendendo agora que não é de nações, não é conceito de nações, é o conceito do próprio Israel, acerca do Filho de Deus, um representante de fato na terra como Moisés. Só que esse já existia, o Messias já existia desde antes da criação da humanidade, de Bereshit. E você vai entender o porquê que existe essa ideia, se passa assim entre os judeus, que seria um general ali de autoridade.
Por exemplo, há comentário entre os judeus acerca que o Messias ele havia de morrer em uma batalha. Então veja o quão interessante é essa informação. O Messias havia de morrer em uma batalha. Que o Messias haveria de ser um sacrifício em prol dos pecados dos homens. Veja, esse tipo de revelação. Não podemos simplesmente banalizar, porque o indivíduo ele não ainda ali não teve a revelação do Messias, ou o judeu não teve isso, aquilo, mas meu amigo, Deus, ele usa quem ele quer e aonde ele quer, certo? Essas palavras são a prova viva de que Deus está sempre com o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. E tanto é que há promessas para Jerusalém, para Israel, para o sacerdócio de Israel. Você não pode simplesmente banalizar porque todos serão sacerdócio real, como está lá na nova aliança, na aliança renovada, mas você não pode tirar simplesmente o texto do seu contexto, certo? O texto ali mencionado, você tem que ver o autor, você tem que saber que o autor era um indivíduo atrelado à cultura judaica de Israel, então você não pode simplesmente banalizar ali o contexto original ali, isso aí é indo ao caminho interpretando de qualquer modo, de forma alguma. Isso pode levar até você aí, o indivíduo, para um falso caminho, uma falsa interpretação de forma muito rápida ali. E isso é incrível, você observar que entre os judeus a ideia de que o Messias havia de morrer pelos pecados do homem. Então veja o quão interessante é. Para você ver que a ideia de Messias, o conceito de Messias é muito antigo no meio do povo de Israel. A ideia de que o Messias havia de morrer ali numa batalha ou ser um sacrifício pela humanidade, o que é muito profundo para despertar em você aí que no judeu esse discernimento entre o povo da terra de Israel. Não é novidade isso, certo? E um fato curioso é o seguinte, amados. Você observa que o Messias ele já veio há 2000 anos atrás, a sua justiça já foi revelada ao mundo e vem até os dias atuais e sempre estará sendo implantada na terra. E você vai observar que quando houve a destruição do templo de Jerusalém, né, desde o primeiro templo já havia sempre a chamada dispersação, os judeus terminavam sendo levados a reino pagão, certo? Observe que depois do segundo templo de Jerusalém ser derrubado, houve dispersações, a chamada dispersação de judeus, como é chamado de guerra judaica. Temos a guerra 1, 2 e temos a 3. E é aí que você vai encontrar algumas evidências acerca do termo general. Por que o Messias ele havia de ser um general segundo o conceito judeu? De forma rápida aqui você vai entender o seguinte, que numa dessas guerras, certo? Após a destruição do templo de Jerusalém, que culminou também nela, não citando aqui a de Massada, certo? Que ali foi um fato, infelizmente, né, trágico que aconteceu na vida dos judeus, de Massada, mas houve a questão de Bar Kokhba, e numa dessas guerras aí, como temos a Guerra 1, a Guerra 2 e a Guerra 3 de Judeus, como provavelmente muitos cristãos aí devem até conhecer por alto esses termos, esses nomes. Em uma dessas guerras, um homem, ele é nomeado, entenda, um homem ele é nomeado como Messias. Ungiram, o rabino da época ungiu esse indivíduo, chamando de Messias, que seria o libertador. E aí começaram a revolução. E houve guerra com os romanos, houve várias histórias de guerras aí em Israel, mas acabou que no final, com tudo aquilo que aconteceu, principalmente com Flávio José, que sabemos que ele renunciou, né? Ele foi pego ali de surpresa em uma das batalhas da época, e ele renunciou.
e não resolveu não fazer mais parte com o judeu, até porque seria a própria morte do homem. Ele foi praticamente naquele caminho de se render e renunciar ao que ele acreditava, isso é. E começou a seguir um outro caminho, não menosprezando que Flávio José seria da cultura de Israel e tudo mais. Porém, como eu não quero entrar muito nesses detalhes agora, certo que o foco aqui é acerca de Jerusalém e o Messias, mas para que você tenha uma ideia, nomearam o homem como o Messias. E ele liderou ali uma revolução, certo? Houve guerras e guerras ali, mas acabaram perdendo no final. Perderam, então você vê que ele não era o Messias. Os judeus não viram que não era o Messias. Porque se ele fosse o Messias, ele teria feito o que o Messias, o Filho de Deus, fez de fato, como ao nascer de novo e entre outros atributos dados ao homem, qualidades, habilidades e salvação. Então, isso é para você ter uma ideia melhor do que o porquê que o judeu, até os dias atuais aí, alguns deles têm essa ideia de general, o homem que liderar Israel de uma forma pesada, correta e também ao mundo. E hoje você vê que foi criado, certo? Já está lá no Oriente. Houve a Guerra dos 6 Dias, chamada Guerra dos 6 Dias. Por quê? Porque quando foi dada ao judeu a ordem de voltar para sua terra, muitos dos vizinhos ali não gostaram, ou seja, foram usados ainda. O inimigo ali tentou da sua artimanha, né? Tentando impedir. Por quê? Impedir. Porque existe uma profecia para Israel e para o mundo. E isso vai acontecer. Certo? Então, quando os judeus receberam, os Yehudim receberam a ordem para voltar para Israel, houve essa chamada Guerra dos 6 Dias aí, justamente naquele tempo. E foram muitos povos ali contra Israel e perderam. Por quê? Porque era uma profecia. A profecia de Deus tem que se cumprir. E se cumpriu. E Israel está lá hoje, Tel Aviv, vários lugares você pode ver nos jornais. Então Jerusalém agora volta a ser notícia no mundo. Você vê o sucesso que Israel vem tendo, certo? Então você vai entender melhor essa questão de Jerusalém. Mas a justiça que Deus evidencia é a justiça que já está sendo implantada. Temos judeus, você vê que muitos judeus aí creem no Messias, o seguem, cumprem a Torá conforme as normas do seu povo, certo? E você vê um avanço para estas profecias aí do cumprimento. Estamos aqui na nossa geração e vamos ver todas essas coisas se cumprindo diante de nossos olhos hoje. E eu trago outro fato curioso para você, que seria acerca de uma pessoa, certo? Que foi perguntado a ela acerca do Messias. Dirigiram a ela, por exemplo, um questionário acerca da pessoa do Messias em Israel. Se para ela o Messias já havia vindo. E essa pessoa ela respondeu que não, que o Messias não veio. Por quê? Porque ela não observaria justiça alguma acontecendo no mundo, e pelo contrário, da forma como o mundo anda, ela mencionou que o Messias não retornou, ou ainda não surgiu. Então observe que interessante, a pessoa, certo, foi perguntado, dirigida a ela essa pergunta acerca do Messias, mas é uma pessoa de Israel. Por que de Israel? Porque o Messias foi prometido a Israel, tanto é que se passa assim entre os judeus, aquele comentário, você ouvinte sabe disso. O judeu fala muito do Messias. Que ela faz parte do povo de Israel. Um judeu ou um judeu,
certo? Não vou deixar muito aqui para não expor demais a pessoa, mas esse indivíduo, ela disse que não, que o Messias não veio porque a justiça não havia sido implantada, ela não via justiça na terra. Mas este aqui, de fato, amigo, é o problema. Por quê? Porque o homem ele não pode mandar em Deus. Deus, a justiça de Deus, ela é diferente do ponto de vista do homem, certo? Não menosprezando o fato da pessoa ser de Israel, ter um bom estudo ali na Torá, mas é que Deus, ela não é submetida ao homem. São os homens que são submetidos a Deus, acerca de sua justiça. E eu trago um exemplo muito interessante da própria Bíblia, acerca do termo justiça, que o homem ele não manda em seus caminhos. Quando Deus, ele, por sua vez, já tem uma ordem clara acerca do trabalho dele, da obra dele na terra, que seria acerca de Jonas. Você deve conhecer que Deus ele mandou Jonas, certo? E levar a mensagem de arrependimento para as pessoas se arrependerem em certo local. E acontece que esse profeta ele simplesmente se desviou do caminho de Deus, ou seja, ele decidiu ir para o outro local, mas o próprio Deus já havia dado uma ordem para ele levar esse arrependimento às nações. Aquela nação específica, ele não quis fazer isso, ele simplesmente se desviou do caminho. E o Eterno, com sua sabedoria divina, deu um jeito, rapidamente, de mandar esse profeta para a rota certa. E pregar, e o povo se arrependeu, e aquele lugar não foi destruído. Então, observe que o Eterno ele cumpriu, só que um profeta, certo? Tinha a autoridade de profeta, foi enviado e ele não quis, ele desviou do caminho simplesmente. Mas Deus deu um jeito, uma maneira para ele ser enviado para aquele local novamente, caminho da sua missão. E ele fez, ele pregou. E ainda há um questionário do próprio Jonas, você vai observar no contexto, acerca da justiça, do juízo de Deus naquele local. Então veja que o próprio homem estava indagando acerca do juízo, do que era certo ou que não era. Mas o próprio Deus, ele deu misericórdia para aquele local. E aquele povo foi salvo. Bom, vamos aqui desvendar acerca de uma palavra que pode ser até um pouco comum, uma frase que é chamada povo que se chama pelo meu nome. Vamos de uma vez por todas aí estar adentrando nessa frase para entender aquele contexto daquela citação e que diz respeito principalmente ao povo de Yehudá, de Judá, certo? Pode parecer comum a passagem, povo que se chama pelo meu nome, mas somente observe no nome semita, você vai perceber a similaridade no nome da tribo de Yehudá com o tetragrama do Eterno, como está em destaque na tela. Daí o povo que se chama pelo meu nome. Jerusalém, a cidade escolhida pelo Eterno, será e sempre foi a terra da promessa. Sabemos que foi lá que houve a construção do templo sagrado. Logo, a partir de agora, você passa a entender que o nome dado a um dos filhos de Jacó foi Yehudá, cujo nome possuía nele praticamente o tetragrama do Eterno. Então, veja que interessante. Temos o tetragrama do Eterno inserido no próprio nome de Yehudá. Então, primeiro, já vemos o marco, certo? Um marco na palavra. Há um mistério. Se o nome Yehudá, vemos que o Messias ele veio da tribo de Judá, de fato. Então, você passa a entender melhor essa citação. O povo que se chama pelo meu nome, ou seja, um sacerdócio, amados. No sentido literal, você agora vai passar a entender. E sabe que por isso também é uma grande responsabilidade para o povo de Israel. Sempre houve, porque foi entregue um sacerdócio a Israel. Você vê que no futuro vai haver os 144 mil zelados, certo?
E há um peso maior, porque eles devem dar o exemplo como um representante da Torá ou do povo de Deus na terra. E por conta disso, o Messias é glória para Israel, porque ele, como da tribo de Judá, conforme as profecias, foi um homem que aproximou agora as nações conforme o propósito do Eterno. Então, observe que um fato curioso aqui, que a letra em branco que ficou no nome de Yehudá é um Dalet aí de David, por exemplo, você vai observar, e existe sim que alguns rabinos aí, eles dizem, eles optam também por esse caminho, olha, o Dalet ali de Yehudá, de David, da linhagem de David. Então veja que os homens, são pessoas que se dedicam por amor à Torá, à palavra de Deus. Então Deus ele usa assim os homens, principalmente seu povo ainda, para mostrar mistérios aí da Torá, amigo. E existe também uma passagem, certo, de 2 Crônicas. Você puder abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 16. Observe que existe a seguinte mensagem: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, Eretz, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja, a oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para o meu nome, esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então observe que em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 16, vamos ter estas palavras. O povo que se chama pelo meu nome. Então, no tribo de Judá, no nome de Yehudá, estará o tetragrama sagrado, ou seja, aqueles que se chamam pelo seu nome. E isso é para mostrar a nós aqui, que ouvintes, vocês ouvintes, que quando o indivíduo cita um nome, Yehudá, ele não está citando o nome do Judá judeu, simplesmente ele está evocando o nome do tetragrama sagrado de Deus. Ou seja, um indivíduo que dirige as palavras em direção ao nome judeu, ele também está dirigindo ao nome que nele está oculto, ou seja, o nome de Deus, o tetragrama sagrado de Deus eterno está inserido no nome Judá, Yehudá. Então é um problemaço quando o indivíduo ali não tem atenção para isso, entendeu? Você vai dirigir uma palavra para Judá, você está também dirigindo a palavra para o nome do Eterno. Então, daí o termo, o povo que se chama pelo meu nome. Por quê? Porque em Yehudá, na palavra está inserido o tetragrama sagrado de Deus. E o indivíduo vai dizer, Felipe, mas há judeus que ainda não tiveram a revelação do Messias. Mas, amigo, você não pode simplesmente dizer que ama ao próximo, como Deus diz no seu mandamento, amar a todos como a si mesmo, e a um desses povos você não tem amor. Então você está quebrando o mandamento de Deus. Simplesmente você está fazendo uma acepção de pessoas, coisas que nem Deus, nem o seu filho fez e jamais fará. Tanto é que você vê homens certos que sofrem consequências, homens bons que sofrem as consequências das suas escolhas. Por quê? Porque Deus ensinou a nós que ele não fez acepção de pessoas quando aquele indivíduo que
na sociedade era bom, errou ali, ele teve a consequência dele também. Mesmo havendo perdão de pecados, as consequências elas vão vir. O que Deus pode fazer é amenizar a situação para o homem, entende? E em 2 Crônicas, capítulo 7, é evidente acerca desse termo. Porque o contexto aqui, deste lugar, está falando daqui, da terra de Israel, deste lugar. O povo que se chama pelo meu nome. Então, tem um emblema, tem o tetragrama do Eterno inserido no nome Yehudá. Mas o Senhor ele dá aqui promessa assim, de perdão dos seus pecados, de sarar a terra daquele que se arrepende. Então, não estamos aqui simplesmente para agir de qualquer forma, entende? Você tem que observar a literalidade também da palavra. Não podemos simplesmente pegar uma palavra ali e espiritualizar, não que aqui, claro que Deus ele ouve a oração do justo, de um inocente ali que se quebranta na presença dele. Nós temos o nosso sacerdote fiel e eterno ao lado de Deus hoje. Hoje. E Deus ele ouve sim as orações, entendeu? Não estamos tirando de fato que um inocente ali pode chegar na sua casa, se quebrantar, se derramar. Deus é um Deus que é sábio, ele conhece os corações dos contritos, dos aflitos, aqueles que se contorcem na sua presença. Isso é verdade. Mas observe aqui que o texto, o seu sentido literal, diz respeito ao tetragrama de Deus, no próprio nome de Yehudá, da tribo de Yehudá. E observe que de um tempo para cá, depois da dispersação dos judeus, desde que houve a dispersação, enfim, das tribos de Israel, quando se direciona a judeus, hoje são todos usados esse termo, entende? Judeu. Então, essa é a ideia que é usada. Não se chama que é da tribo de Levi, eu da tribo de Efraim, e etc. Mas o próprio judeu messiânico, o judeu que segue o Messias Jesus, ele nos ensina muito, ele passa muito isso ao próximo, entendeu? Que todos são denominados da tribo de Judá, mas não tirando as palavras que acontecerá no futuro, que vemos em Apocalipse, que cada porta no templo do santuário eterno vai haver o nome das tribos e cada um na sua tribo. Isso é fato, o próprio Deus na sua sabedoria assim o fará, conforme a sua palavra. Que você venha meditar nessas passagens, você possa fortificar a sua fé e você venha estar sempre se enriquecendo aí com esse conhecimento. Cada passagem que damos aqui é para alertar o ouvinte, para ensinar o ouvinte, para você aprender com mais eficácia, evitando assim estar aí à mercê de falsos pastores, de falsos líderes, certo? Observando que Deus, ele de fato ele vai ter várias nações para adorá-lo. Não é preciso um indivíduo saber o hebraico, ou ser o mestre do hebraico, Não, meu amigo, Deus ele quer habitar no coração do homem. Deus não, ele não quer religiosidade, entendeu? Então você não pode simplesmente oprimir, muito cuidado nisso que devemos ter, certo? Que o Messias ele não vai impor um jugo a um indivíduo que ele não possa suportar. Então, logo, os seus servos não podem impor um jugo a outras pessoas que não foi dado pelo próprio Messias de Deus. Porque a ele é a salvação, ele é a salvação da humanidade, certo?